Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em 65.800, fechamos o dia de ontem acima dos 66 mil dólares. Mas precisa de confirmação, a gente sempre fala, tem movimento de rompimento, mas é a confirmação que de fato vai nos colocar em caminhos muito floridos, endinheirados. E o que é necessário para que a gente tenha essas confirmações, esses rompimentos de fato aconteçam e a gente aproveite o mercado voando. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Vou falar também de Ethereum. Por que eu falarei de Ethereum? Ethereum que está morrendo, Ethereum está desvalorizando em comparação ao Bitcoin. E caramba, o Ethereum ele tem, sim, um papel muito importante na alt-season. Por quê? Porque se a gente pegar aquele gráfico, o Bitcoin se valoriza, depois o Ethereum se valoriza e o dinheiro vai caindo para as altcoins. Será que se o Ethereum morrer, a gente não vai ter alt-season? Pera, a gente vai falar sobre isso. E é claro que eu vou pedir para você o seguinte, para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente vai fazer análise de dezenas de ativos, então, para que a gente avalie do zero, de fato, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise. Coloque nos comentários. Vamos pegar os ativos que você colocou ontem, juntar com os de hoje, e a gente vai fazer um mega vídeo amanhã. Mas vamos começar com o Bitcoin. O que aconteceu com o nosso amado Bitcoin? Você deve ter visto em diversos canais que o Bitcoin subiu. Maravilha! O Bitcoin subiu. Mas e aí? Será que agora vai ou a gente só subiu para buscar liquidez, enganar todo mundo e os ursos vão voltar com força dando soco na cabeça dos touros? Seguinte, a gente teve uma movimentação muito agressiva. Volume de compra foi extremamente ascendente. A gente subiu, obviamente, de forma absurda, 7,5%. Então o mercado ele teve uma aceleração muito grande graças às notícias da inflação, nos Estados Unidos, que vieram melhores do que esperado. Rompemos 63,5%, rompemos 65,5%, que era uma área de resistência importante, e agora a gente está flertando com a área de 67 mil dólares. Esta é a última resistência para o Bitcoin e, naturalmente, para o mercado como um todo. Por que é a última resistência? Porque acima deste ponto, a gente busca o topo do ano. Então, para buscar o topo do ano, 73, 74 mil dólares, a gente tem o 67, que vai servir como a última resistência para a gente chegar neste topo do ano. É óbvio que acima nós temos este topo que é muito importante, mas rompendo o topo, o caminho acaba ficando muito claro para os 100 mil dólares. Mas a gente não vai falar dos 100 mil dólares antes dos rompimentos acontecerem, mas não esqueça, é algo plausível e totalmente esperado, 100 mil dólares no Bitcoin. É uma questão de tempo. Mas a gente tem que vencer este movimento. A gente tem que engatar uma alta. E uma alta, ela só vai acontecer de verdade se a gente confirmar este rompimento. Porque a gente teve aqui ombro, cabeça, ombro inverso. Está confirmando. Confirmou totalmente? Não. E a gente tem a cunha descendente. Foi rompida? Foi. Rompimento confirmado? Não. O que a gente precisa para romper de forma confirmada? Fechar acima do topo do dia de ontem. 66.300, 66.400 tem que ser rompidos e a gente tem que ter um fechamento do dia acima dessa área. Pode ser hoje, mais tardar amanhã, mas é importante que a gente tenha um fechamento acima deste ponto. Porque é este rompimento confirmado que vai aumentar aí muito a probabilidade do ombro cabeça a ombro nos levar a estas áreas, vai aumentar a probabilidade deste rompimento
se confirmar e nos levar a uma área superior. É isso aqui que é o necessário para que a gente tenha, de fato, esta porrada adicional para cima. Se isso não acontece, pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui, ó. A gente teve um rompimento. Vamos puxar aqui. A gente teve um rompimento aqui, ó. Ah, teve um rompimento! E aí, sem continuidade. E aí a gente caiu. Então, o que a gente precisa esperar para o Bitcoin? Para comemorar, para ficar mais tranquilo. Rompimento confirmado. O rompimento ocorreu? Precisa do rompimento confirmado. Senão vira um rompimento falso, algo que a gente não quer. Então a gente vai acompanhar o fechamento do dia de hoje para colocar em perspectiva. Vamos acima ou vamos corrigir? Correções também podem te trazer oportunidades. Áreas entre 64.200 e 62.600 acabam sendo áreas de retração de Fibonacci que podem dar chances para quem ficou de fora desta compra em áreas inferiores. Então, também existe a possibilidade do pullback. Mas perdendo 62, começar a perder 62, isso vai provavelmente nos levar a testar essa área novamente. Maravilha, temos as possibilidades. Ah, mas você está falando que vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai lateralizar? É isso mesmo, seu amador. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro não é uma bola de cristal. Você não fica lá tentando adivinhar o que vai acontecer. Você traça as possibilidades, calcula as probabilidades e possibilidade, probabilidade e plano. E aí, diante do plano, você vai reagir. Foi por isso que eu comprei aqui. Por quê? Porque eu reagi a um movimento. Então a gente coloca o plano de trade à frente. Faça o plano de trade. Sem o plano de trade, sem um planejamento, você vai ficar que nem a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, certo? E eu acredito que você não está lucrando com a música dele. Então, vamos focar em planejamento, porque isso é muito importante. Só que se o diário ele está indicando alta e a gente pode ter confirmação, o semanal, por outro lado, tá bem interessante. A gente segue muito bullish, inclusive com o semanal neste movimento. Isso aqui é um rompimento de uma LTB no semanal, o que pode nos acelerar a movimentação de alta. O cruzamento do RSI estocástico, das médias do RSI estocástico, está acontecendo nos últimos movimentos em que tivemos este mesmo cenário. A gente antecipou uma valorização muito agressiva, ou seja, existe uma probabilidade bem interessante do mercado ter uma movimentação agressiva. E a gente tem divergência bullish escondida no RSI semanal. Maravilha. O semanal, então, segue muito saudável. A gente só está faltando um detalhe para que todas as tendências fiquem de alta. Mas, e as altcoins, hein? Pô, eu estou investindo em altcoins tem um tempão e agora o Bitcoin está indo bem, só que Ethereum não está indo tão bem. Será que o Ethereum vai prejudicar a out-season? Será que isso vai acabar impactando de fato as altcoins? E será que o Ethereum morreu mesmo? Vamos analisar. Mas antes eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram Geral, que é um grupo em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação de qualidade para que você possa tomar suas decisões. Informação em primeira mão de qualidade é o que a gente entrega nesse grupo e com esse acesso você pode se movimentar de forma célere, rápida e com velocidade antes dos outros. Você pode acabar se posicionando muito bem e colocando grana de verdade no bolso. Então participe do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é gratuito. Agora vamos falar de altcoins, Ethereum e companhia. A gente tem o seguinte,
a gente tem que, sim, Ethereum está sofrendo ante o Bitcoin. Mas isso está acontecendo também porque a dominância do Bitcoin, vamos na dominância, a dominância do Bitcoin está subindo. Pô, a dominância do Bitcoin está subindo, segue respeitando a cunha ascendente, mas essa dominância está subindo. E essa dominância subindo coloca o quê? O fluxo financeiro indo em direção ao Bitcoin. O que a gente vem falando e vem alertando? Quando o Bitcoin está subindo e a dominância está subindo, isso é um movimento saudável. Agora, quando o Bitcoin está caindo e a dominância está subindo, esse cenário devastador para as altcoins, que não acontece desde o dia 13 de abril. 13 de abril, conhecido como fundo do medo no conflito armado no Oriente Médio, que fez com que altcoins caíssem bastante. Desde então, todos os movimentos de baixa do Bitcoin, e a gente teve vários movimentos de baixa, foi acompanhado do quê? De um movimento de baixa na dominância, fazendo com que altcoins se sustentassem. Então, maravilha. Então, o Bitcoin está subindo com a dominância subindo e ele está caindo com a dominância caindo. Um cenário, então, que está fazendo com que altcoins se mantenham. Elas não estão derretendo. Elas poderiam derreter. Elas não estão fazendo isso. E elas estão em uma faixa de preço que a gente já vem falando há mais de um mês, que é uma faixa de preço para quem ficou de fora, para quem não aproveitou janeiro, dezembro, novembro, outubro. Quem não aproveitou esses últimos anos de últimos meses de 2023 e o começo desse ano, tá tendo uma segunda chance. Mas essa chance, amiguinha, vai acabar logo, logo. E eu vou te mostrar o porquê. A gente está diante, sim, de um padrão de alta com cunha ascendente. Cunha ascendente é um padrão que a gente tem o rompimento do topo sem continuidade, rompimento do topo sem continuidade, rompimento do topo sem continuidade. Olha só, você acha mesmo que isso aqui não é uma cunha ascendente? É uma cunha ascendente, característica padrão de cunha ascendente. Rompe topo sem continuidade. E uma cunha ascendente é um padrão gráfico que normalmente rompe para baixo. Opa! Então, independente do Ethereum estar sofrendo porque a dominância está subindo e Ethereum está perdendo valor ante ao Bitcoin, a gente tem que olhar a dominância. E a dominância está subindo de forma saudável com o Bitcoin, mas a gente tem um padrão aqui que rompe para baixo. E no mensal, vamos no mensal, a gente tem uma resistência tripla. Ah, Luan, mas a gente está rompendo. A gente só vai romper quando a gente fechar acima de 57. Pode romper? Pode. Mas a gente tem uma resistência tripla. Ah, eu quero ser mais cauteloso. Toma. Toma. Isso aqui mantém a minha resistência tripla. Então, a dominância vai ter uma luta muito grande para fechar o mês atual acima da área de 57%, 58%, porque a gente tem uma resistência tripla e que vai pressionar o movimento para baixo. E o que acontece se o Bitcoin sobe ou até sobe, lateraliza e a dominância cai, as altcoins voltam a se valorizar agressivamente. A gente também sabe que o Bitcoin rompendo topo histórico vai levar a uma aceleração do Bitcoin e isso vai beneficiar as altcoins. Mas o Ethereum não está atrapalhando? O Ethereum está desvalorizando. O Ethereum não está se recuperando que nem o Bitcoin. O Bitcoin está aqui. Vamos agora ao Bitcoin. Vamos voltar aqui. O Bitcoin está aqui. No semanal, o Bitcoin está aqui. E o Ethereum? Você vê que o Ethereum teve o fundo, recuperou e... Bitcoin. Opa! Então o Ethereum está sofrendo ante o Bitcoin. Só que as altcoins no geral, e eu olho no Total 3, as altcoins no geral não estão sofrendo. O Ethereum está tendo uma desvalorização, mas as altcoins não estão tendo o mesmo movimento do mesmo. O mesmo movimento do mesmo ficou meio confuso.
As altcoins não estão acompanhando o Ethereum, não estão sofrendo com o Ethereum. Por quê? Porque a gente tem aqui o Total 3, que é o market cap excluindo Bitcoin e Ethereum, e a gente vê que a gente está em plena tendência de alta. Inclusive, com uma tendência de alta com rejeições. A gente formou um fundo ascendente, está formando um fundo ascendente. Então a gente tem aqui uma área muito clara de suporte e um detalhe extremamente relevante. A gente teve ontem, com esse movimento do Bitcoin, o Total 3, que exclui o Ethereum, teve o quê? Olha só, rompimento da LTB, precisa confirmar, obviamente, a gente sempre fala de confirmação, mas está tendo um teste hoje e tendo uma confirmação, meu amiguinho e minha amiguinha. Isso aqui, ó, é indicativo de alta. E a gente tem um outro cenário mais macro. Vamos analisar o macro? É sempre importante analisar o macro e não apenas o diário. A gente analisa o semanal, mensal. Olha só o que a gente tem. Correção, levou o RSI estocástico abaixo de 20 e a gente está vendo o cruzamento. O mesmo cenário que está acontecendo no Bitcoin e o mesmo cenário que no passado levou o Total 3 a valorizações agressivas. Então, pera. Mesmo com o Ethereum fraco, o restante das altcoins não está sofrendo. Mas será que Ethereum, então, vai sofrer? Será que Ethereum vai ser destronado? Será que Solana vai tomar conta de Ethereum? Vai passar Ethereum? E a gente vai analisar. Vamos analisar Ethereum. Por que não? Porque Ethereum é importante. A gente está vendo aqui que, sim, o Bitcoin está saudável, precisa de confirmação. Semanal está super saudável. A dominância, embora esteja subindo, é um movimento saudável do mercado, porque a gente quer ver sim o dinheiro ir para o Bitcoin quando ele está subindo agressivamente, porque o Bitcoin puxa todo o mercado. Maravilha! O Total 3 não está sofrendo, inclusive está numa área de acumulação muito bacana. A gente rompeu uma linha de tendência de baixa no gráfico diário. A gente tem no semanal indicadores, sim, bullish de acumulação. Então, tá tudo interessante. Tá num momento interessante. Mas o Ethereum vai sofrer mais? O Ethereum vai ser destronado? Porque se ele continuar desvalorizando, provavelmente ele vai ser chutado. Vamos à análise de Ethereum. Antes eu tenho mais um convite. Estou cheio dos convites hoje. Eu vou te convidar a participar do nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu apresento tudo que eu faço. Compra, venda, rebalanceamento de carteira, você tem acesso aos meus trades, às minhas estratégias, você tem acesso à minha pessoa, suporte 1 para 1 comigo, aulas, diversas aulas para te dar apoio e suporte para surfar esse mercado. Tudo no nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e no plano vitalício sai ainda mais em conta. Você quer participar? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é aquele grupo gratuito. Entra lá, vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX na última mensagem. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Agora, Ethereum. Vamos fazer uma análise de Ethereum sem viés. Vai para cima, vai para baixo, vamos analisar, vamos entender o que Ethereum está fazendo e o que Ethereum vai fazer. Eu estou comprando altcoins, eu estou aumentando a minha exposição em altcoins. Mas Ethereum poderia estar mais forte, né? Poderia estar ajudando as altcoins. Porque Ethereum é a maior altcoin. Alguns não consideram altcoin, mas eu considero altcoin. Então ainda existe um afastamento de investidores para as altcoins quando o Ethereum não está numa performance tão boa. Só que será que o Ethereum está realmente tendo um movimento que não é tão legal? Ou a gente só está chateado, ou muitos estão chateados com a correção do mesmo? Vamos analisar, né? Do começo de 2023, vamos lá, começo de 2023, 2 de janeiro de 23, até o topo foi 241%, o Bitcoin subiu bem mais. E aqui a gente tem 146%. No ano atual, janeiro, 1º de janeiro,
a gente tem, 1º de janeiro, a gente tem uma valorização acumulada em Ethereum de 39%. Quanto no Bitcoin, a gente tem uma valorização acumulada, vamos lá, de 59,88%. Natural, tendo em vista que o Ethereum está perdendo valor ante ao Bitcoin. Só que Ethereum está sim em uma tendência de alta. Essa tendência de alta, ela permanece. A gente está vendo todas as altcoins com um lag. O que é esse lag? Elas estão atrasadas ao Bitcoin. Isso é normal, isso acontece, é natural. É normal que as altcoins elas tenham um movimento mais tardio, mas o market cap delas, como é menor, permite que quando elas começam a se valorizar, elas aceleram muito, absurdamente. Mas Ethereum, vamos falar. O que está acontecendo com você, meu amigo? E aí a gente tem que avaliar. Ethereum está numa tendência de alta? Fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Tá. Temos fundo ascendente. Fibonacci. Eu vou calcular deste último fundo ascendente até esta área. Estamos ainda em 618 de Fibo. O que me leva a considerar, e muitos ativos, muitas altcoins que a gente vem analisando já atingiram essa área, que Ethereum pode chegar, inclusive, até essa área. Porque é a área de retração de Fibonacci Golden Pocket. Olha só, 618, 78.6, 78.618. Entre 2.860 e 2.528, acaba sendo uma área de retração. Fundo ascendente, para mim, é totalmente plausível este ponto de retração. Então já vamos começar a traçar uma área que pode nos levar a uma buy zone para Ethereum, obviamente para quem se interessar. A gente tem o VPVR aqui, tem muita área de volume, tá? A gente tem uma área de volume muito grande, então abaixo, que leva com que Ethereum tenha uma maior dificuldade de correções mais agressivas. Isso pode servir sim como um suporte. A gente tem no RSI estocástico, segunda confluência, hein? A gente tem uma área de retração de Fibo e a gente atingiu em Ethereum 1,5 com... Olha só, a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo um cruzamento das médias. Então isso me chama a atenção. Tá? O cruzamento das médias me chama a atenção. Pode ser que a gente comece a ter um ímpeto para Ethereum a partir deste cenário. Porque foi o que aconteceu aqui, ó. A gente teve o cruzamento, ainda teve uma queda, uma porrada para cima, uma queda e foi embora. Mesmo aconteceu aqui, ó. Tivemos o cruzamento, acelerou, corrigiu, teve uma pernadinha para baixo, porrada. Isso pode se repetir. Isso aqui pode se repetir. Eu vou até traçar para você enxergar. Isso aqui, ó, pode se repetir em Ethereum. Já pensou? Este movimento? Uma porradinha para cima, volta e aí sim começa a acelerar. Isso é uma possibilidade. Visando o quê? O cenário que acabou acontecendo aqui e aqui e até aqui, aqui e até um cenário aqui. Você vê que ele cruza, tem uma porrada, uma correção e aí sim tem uma movimentação. Então esse já é um indicativo também interessante para a gente ficar de olho. Ethereum pode acabar tendo um movimento de alta, voltar, teste, reteste e aí sim acelerar. Mas, quer queira, quer não, é uma área de confluência muito grande para Ethereum, o cruzamento das médias do RSI estocástico no semanal. A gente também tem que avaliar se formamos uma base de preço. A gente esticou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses e começou a corrigir. Correção no mensal é o diário em sobrevenda. Será que o diário bateu em sobrevenda? Eu acho que não. Opa, o diário não bateu em sobrevenda? Vamos olhar aqui no RSI Levels. Não bateu em sobrevenda. Então, amiguinho e amiguinha, adoraria uma pernada de baixa em Ethereum. Por quê? Porque o RSI Levels com certeza subiria e levaria o ativo
para esta área de Golden Pocket, o que também colocaria Ethereum em base de preço mensal, que é historicamente em bull markets a melhor área de compra. Então, olha só como a gente tem aqui um ponto extremamente interessante, que é o seguinte. A gente tem uma área de Golden Pocket, a gente tem uma área em que a gente já está num limite para o RSI estocástico, que entra numa área de acumulação, mas o fato da gente ainda não ter entrado nessa área e estas também ser uma área em que a gente vai bater o RSI, que é o índice de força relativa diário em sobrevenda, pode ser encarado como uma área de buy zone. Além de termos confluência com esta área de suporte e resistência aqui. Olha só. Acaba sendo uma área de suporte e resistência. Eu posso até extrapolar aqui, porque a gente tem aqui, ó, suporte, ó, era uma resistência, rompeu, virou resistência aqui, resistência, suporte, 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 resistência, rompida, não voltou para testar. Então, na minha humilde opinião, para você que está de olho em Ethereum, quer acumular, se você não está comprando agora e você quer acumular, com certeza essa aqui é uma área que tem muita confluência para quem quer ir às compras. Então, entre 2.860 e 2.500, acaba que a gente tem uma área com muitas confluências. Isso quer dizer que vai segurar? Não. Isso quer dizer que não vai cair? Não. Mas quer dizer que, do ponto de vista do price action, a gente tem uma quantidade de indicadores que podem levar o ativo a uma sustentação, o que acaba sendo um ótimo ponto de compra. Fica de olho, porque Ethereum não está impactando diretamente a out-season. Mas eu sei que muita gente está investindo em Ethereum e leva o Ethereum em consideração para investir nas altcoins. E mesmo que a gente tenha uma correção, eu acho que uma correção mais agressiva pode ser uma correção local que muitos players vão aproveitar. Fica atento, porque a gente tem áreas de volume e liquidez aqui e é uma área de suporte bem crítica. Então, se o Bitcoin tiver uma correção, Ethereum pode flertar com essas áreas. Aproveite se você tiver focado em investimentos em Ethereum para o longo prazo. Lembrando que o longo prazo é o que de verdade enriquece. Curto prazo não coloca dinheiro no bolso de verdade de ninguém. Lembre-se também o seguinte, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E opa, esqueci! Eu já ia terminar o vídeo, eu esqueci. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com lucros no bolso. Gente, não pode terminar sem isso. Lucro no bolso, galera. Um abraço e até qualquer hora.